Uma questão que foi levantada a partir da possibilidade de se acabar com a prisão em segunda instância foi a da prescrição da pena. E a notícia de que o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo, quer que o Congresso Nacional edite uma lei que barre exatamente a prescrição de pena, que muitos advogados vão tentar se passar realmente esse fim da prisão em segunda instância. E com esse pedido ao Congresso, o Toffoli praticamente antecipa o voto que dará, né? Isto é, contra a prisão em segunda instância, né, Cláudio? Eu acho que ele sinaliza nessa direção, né, com a iniciativa. E é uma tentativa ali meio de se desculpar, né, da decisão vergonhosa que o Supremo Tribunal Federal está prestes a tomar. É uma tentativa do presidente do Supremo de mitigar, de amenizar, digamos assim, de alguma maneira, essa decisão, a decisão que vai impedir a prisão após a condenação em segunda instância. Eu fiz um levantamento que é uma coisa curiosa. O ministro Dias Toffoli enforcou esta semana de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, sob o pretexto de que precisava participar de um evento envolvendo as altas cortes, né, do BRICS, dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí o curioso é o seguinte: nenhum dos outros países do BRICS tem essa bobagem, né? A prisão, aliás, na maior parte deles já é na indecisão de primeira instância e essa coisa de segunda instância eles nem sequer cogitam de alguma maneira acabar ou dificultar a prisão de bandidos e facínoras, como pretende o Supremo Tribunal Federal. Menos mal, né? Eu acho que é assim que a gente tem que interpretar essa decisão. Já que vão mudar lá o entendimento do Supremo, menos mal que se tem um mecanismo para coibir a prescrição, porque advogados habilidosos conseguem retardar julgamentos no país, porque a legislação permite uma gama de recursos, de impugnações, anulações, pedidos de explicações. São assim os embargos, são assim essas figuras que fazem parte agora do noticiário judicial do país. Então, menos mal que se envie uma proposta nesse sentido do que a gente comece a assistir aí criminosos condenados, mas sem o cumprimento efetivo da pena, depois com a prescrição. Mas na esteira dessa discussão, como eu disse aqui no destaque, está agora a prisão após primeira instância, que é outra medida também tomada no calor dos acontecimentos, como uma tentativa de resposta à sociedade para aquilo que o Supremo está prestes a decidir, que é o esgotamento dos recursos para que alguém seja levado ao cárcere depois de um processo criminal. O que pode mudar se o Supremo julgar esse caso específico, né, de um cidadão que foi condenado no tribunal do júri, está respondendo em liberdade por conta ainda da ausência de uma decisão em segunda instância e que acaba trazendo, né, à tona a chamada repercussão geral. Essa não é uma ação declaratória de constitucionalidade, não é a discussão da tese, é a discussão de um caso concreto que vai passar a valer para todos os casos semelhantes de julgamento no tribunal do júri. O tribunal do júri no país julga os crimes dolosos contra a vida. O homicídio é o principal desses crimes dolosos contra a vida, um crime gravíssimo, né? Tirar a vida, que é o bem mais valioso que um cidadão pode ter. Após esse julgamento, que é feito por pessoas do povo, são 7 jurados e a Constituição fala que a decisão do júri é soberana, ou seja, em nenhuma instância para frente essa pena pode ser modificada, pode ser alterada, ela pode ser anulada, né? O julgamento pode ser anulado. Agora, a decisão dos jurados, nenhum juiz, nenhum ministro de Suprema Corte pode mudar. Por isso, o entendimento dos ministros do Supremo de que isso é maior do que o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência acaba com esse julgamento colegiado, ainda que de primeira instância, e soberano do júri. Por isso, o Supremo está debruçado sobre essa causa e é uma possibilidade de prisão após primeira instância, já de cumprimento de pena.
exatamente confrontando com aquilo que vai ser decidido a respeito da segunda instância. O Tribunal do Júri é muito contestado, mas ele é um colegiado, né, Pedro? Ele se encaixa como um colegiado, né? Eu sou extremamente favorável ao Tribunal do Júri. A gente já discutiu isso aqui num passado no programa. Eu acho até que a gente devia ampliar o leque de crimes que vão para o Tribunal do Júri. Nada é mais democrático do que a sociedade julgando os erros dos seus pares, né? É um tribunal, eu acredito, trabalhoso, não é fácil, há um grande número de pessoas que não querem participar desse julgamento, acabam sendo convocadas por imposição da lei, há aqueles também que gostam e que acabam se inscrevendo para participar. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a comparação sempre com os Estados Unidos, eles usam essa modalidade de julgamento popular para todos os crimes. É lá um outro sistema, o acordo normalmente sai antes, ninguém quer ir para o júri, porque tem medo de ir para o júri lá funciona de uma maneira diferente, a decisão tem de ser unânime, aqui não, cada jurado vota com o seu convencimento, são 7, então sempre vai no mínimo ali dar 4-3, né? Agora, é no mínimo curioso a gente observar esses dois julgamentos paralelos aí, né? O Supremo Tribunal Federal faz aquela alegação, né, enfim, malandra, de que não pode haver prisão após segunda instância, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Ora, quer dizer então que o princípio de presunção de inocência só se aplica nos casos em que o Lula pode ser beneficiado? No Tribunal do Júri não há presunção de inocência? É isso que o Supremo está decidindo, já está 5-0 a favor desse entendimento no Tribunal do Júri. E a tendência, como sabemos, é tomar uma decisão contrária nos demais crimes que são julgados neste país. Vai ser difícil, né, as pessoas virem a ser convencidas do acerto ou da falta de coerência dos ministros da Suprema Corte com essas duas decisões antagônicas. E aqui eu quero trazer também uma informação de bastidores do Supremo Tribunal Federal, viu, Cláudio, que é o seguinte: esse julgamento está acontecendo agora a respeito da prisão depois do Tribunal do Júri, porque esse é um ponto que está no projeto anticrime que foi encaminhado pelo ex-juiz, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O Supremo está antecipando essa discussão para dizer que definiu isso antes e não dá o devido crédito ao autor da proposta, de uma das propostas do projeto anticrime, né? No projeto anticrime encaminhado pelo Sérgio Moro lá para o parlamento, está essa previsão do recolhimento ao cárcere após o julgamento popular, justamente por essas questões que nós falamos, um tribunal soberano, um tribunal colegiado, uma decisão importante de um crime grave, né, que são os crimes dolosos aí contra a vida, o homicídio, o aborto, o infanticídio, ou a instigação, auxílio lá, o suicídio. Então, é uma tentativa também política do Supremo Tribunal Federal não dar o devido crédito caso, né, o Congresso, que fatiou esse projeto anticrime, que desfigurou completamente o projeto, ele venha a aprovar uma legislação nesse sentido.